E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando então mais uma leitura de cartas e o tema que eu trago hoje é Ele ou ela perdeu o interesse em mim? Uma leitura para te ajudar se você está com esse tipo de preocupação. De repente, a pessoa de quem você gosta mudou de comportamento, está agindo de forma esquisita, está inventando desculpas e isso começou a acender um sinal de alerta para você. Então vamos ver o que as cartas dizem. Você vai escolher uma das duas pedrinhas ali, serão duas aberturas de cartas da mesa. Primeira pedra, ágata rosa e segunda, citrino. Então vai escolhendo, pausa o vídeo se você ficar em dúvida, isso vai te ajudar a escolher com calma. Se for a sua primeira visita aqui com a gente, te convido a se inscrever e ativar as notificações para passar a participar comigo no dia a dia, recebendo aí as suas mensagens das cartas. Vamos lá então, leitura do baralho junto com os dados. Vou usar primeiro a ágata rosa, pedrinha citrino então sai da tela por enquanto. Pedrinha da vez fica aqui nesse cantinho. Vamos às cartas. Temos aí seu jogo aberto. Então, quais são as cartas que vêm para você? Lá no alto, a lua, as estrelas e aqui é a raposa. Depois vem aqui ratos, navio e cegonha. Aqui na parte de baixo, chicote, cachorro e aliança. São cartas que estão mostrando alguém que perdeu interesse? Pelo que eu tô vendo, não, certo? A gente vê aqui, nessas duas cartas que apareceram, a lua e as estrelas, sentimentos dele ou dela por você, uma pessoa que te admira, que gosta de ter a sua companhia, né? Gosta de pensar no que vocês podem viver juntos, os planos a dois, ali na carta das estrelas, as perspectivas, né? Uma sensação muito positiva, um sentimento de algo muito positivo dele ou dela com você, tá? Então, a gente já começa a entender aqui, né, alguém que não perdeu interesse, porém precisamos verificar então o que está acontecendo, tá? As duas cartas que vêm na sequência da colocação aqui na mesa, a raposa e a carta dos ratos, também com essa carta aqui do chicote, podem nos dar o motivo, certo? Principalmente aqui, ratos e chicote estão dizendo sobre um momento difícil pelo qual a pessoa passa, né? De desgaste emocional, de prejuízos, contratempos, contrariedades, coisas que estão dando errado na vida. Então é aquela coisa de ter o discernimento, né? De alguém que gosta de você, mas que de repente está passando por uma maré negativa e isso é claro que afeta a energia que a pessoa tem para viver, a vontade de fazer as coisas. Então, é natural, né? A nossa forma de reagir à vida depende muito do que a vida está nos apresentando, depende muito de como a vida está nos tratando, né? Se você está ali no momento onde você só está tomando porrada, as coisas que você tenta fazer dão errado, né? Fica difícil de você se mostrar como uma pessoa afim, né, de viver, de aproveitar, disposta. Então, pode ser esse tipo de situação que está acontecendo aqui com a pessoa que você mentalizou. E aí é normal que esse alguém tenha mudado de comportamento, esteja de repente se afastando um pouco, porque não está numa fase que é legal, né? De repente é aquele negócio de a pessoa estar pensando assim, que fase, né? As coisas não estão dando certo, mas nós temos sentimentos aqui, alguém que te admira, que faz planos com você. E essa raposa, então, diante de ratos e chicote, falando aí da fase dele ou dela que não é boa, vem aqui no sentido de mostrar uma pessoa que está ali separando as coisas, né? Identificando a hora certa para cada coisa. Então, se é alguém que entende que não está vivendo um bom momento, então
é aquela pessoa que está procurando primeiro passar essa fase, deixar passar, mudar a maré. A carta do navio aponta muito para isso, né? Aquela pessoa que está esperando as coisas melhorarem para conseguir te corresponder melhor, para se colocar mais ao seu lado, para criar mais oportunidades. É uma pessoa que não está muito bem, né? E quando a gente não está bem, por exemplo, se eu não estou bem comigo mesmo, fica difícil eu estar bem com outra pessoa. De repente, expectativas que alguém tenha comigo não serão correspondidas, eu não vou conseguir entregar o que essa pessoa espera de mim, eu não vou conseguir demonstrar o que essa pessoa espera de mim, porque eu, em primeiro lugar, não estou bem, né? Então, eu diria que é o que está acontecendo aqui com a pessoa que você mentalizou. Então, é uma questão de você compreender, tentar perceber, né? Às vezes a gente olha tanto para as próprias necessidades, quanto as minhas necessidades afetivas estão sendo supridas, o quanto a pessoa de quem eu gosto está me correspondendo. E aí, se eu acho que não está, eu já começo a pensar que tem coisa errada, que a pessoa está me traindo, e de repente a pessoa só não está bem. Né? E a gente pode ter uma dificuldade de enxergar isso porque nós olhamos muito para nós mesmos, né? Então, o que o baralho está falando é de uma pessoa que, se de repente não está te correspondendo agora como você quer, a fase não é boa, mas sentimentos estão aqui. É alguém que só quer deixar passar essa maré para aí sim criar oportunidades entre vocês. E olha o que vem aqui: o cachorro e a aliança. Então, é significativo aqui esse início da sua leitura com a lua e com as estrelas, já mostrando ali sentimentos e planos dele ou dela com você, perspectivas, inclusive aqui uma ideia de que tudo vai melhorar, né, de que a fase vai passar, enfim, de que as coisas vão se resolver, e é alguém querendo se colocar ao seu lado, tá? Porque nós temos a aliança mostrando uma pessoa comprometida e desejando ter aqui a sua companhia. Então, mais uma informação: se você de repente está aí preocupada ou preocupado de que a pessoa de quem você gosta possa estar te traindo, já sei, né? Tá esquisita comigo ou tá esquisito, é porque deve ter outra pessoa, que não sei o quê. Então, se tranquilize em relação a isso, porque as cartas não estão mostrando esse comportamento de uma pessoa agindo de forma leviana, né? Te enganando, e de repente dando certas desculpas com você porque está a fim de criar momentos com outra pessoa. Não temos essa situação, tá? O que as cartas falam realmente é de uma fase que não é legal, mas muito claramente aqui nós temos a informação de alguém que não perdeu o interesse por você. Eu diria que muito pelo contrário, tá? É uma questão de saber lidar com o momento da vida, com o que está acontecendo e o quanto realmente nós conseguimos entregar de quem nós somos diante da fase, que às vezes é boa e às vezes é ruim, né? Pode ser alguém passando realmente aqui por uma fase que não está legal. Essas duas cartas apontam muito para isso, gerando esse comportamento da raposa, de alguém ali separando as coisas, os momentos, a hora certa de agir, né? Então pode ser aquela pessoa que pensa assim: não tô legal, então nem vou chamar para sair, não vou querer fazer nada. Sabe por quê? De repente é assim, você pode estar desejando ter aqui a companhia dele ou dela, você quer que a pessoa te chame para sair e tal, mas é aquela pessoa que pensa assim: se eu for chamar para sair só para agradar, né, só para fingir que tá tudo bem quando eu não estou bem, de repente eu não vou ficar legal ao lado dele ou ao lado dela e pronto, a pessoa já vai achar que eu tô de má vontade e tal. Então, eu só tô precisando agora conseguir me resolver aqui. Então, eu diria que esse é o pensamento aqui da pessoa que você mentalizou. Deixar passar a fase mesmo, para aí sim criar oportunidades entre vocês. Isso tá mostrado aqui pela cegonha, né? E o grau de interesse dele ou dela por você tá manifestado para nós nessas duas cartas iniciais e nessas duas cartas finais de uma forma muito significativa, né? Com a lua e com as estrelas ali, com o cachorro e com a aliança aqui fechando as suas cartas. Então, se tranquilize, procure compreender, né? Veja se de repente não está acontecendo a situação que eu falei de ser natural. A gente olhar tanto para as próprias necessidades, a gente esquece de, às vezes, tentar entender quais são as necessidades do outro, né? Pelo que a pessoa está passando, né? Tá bem ou não tá? Tá em condições ou não tá? E às vezes a gente está cobrando quando a pessoa não tá legal, né? E isso joga contra nós, certo? Então,
às vezes questão de ansiedade da sua parte também, de querer ver certas demonstrações de afeto, certas atitudes, né? Então depende do quanto a pessoa está em condições, se está legal ou não está, para te manifestar isso, e a gente viu o que está acontecendo. Então são cartas aqui que te passam tranquilidade, mostram alguém que não perdeu o interesse. Vamos lançar os dados para poder te passar mais informações. Vem para nós aqui 2 vezes o número 3, uma vez o número 4, tá? Números 3 e 4 aqui sobre carta da aliança, então mostrando realmente uma pessoa comprometida, muito afim de você, né? Se não está te correspondendo agora, é exatamente o que eu falei, alguém que não está em condições de entregar o que você precisa sentir. Talvez o seu momento seja o de fazer acontecer. Talvez você se sinta uma pessoa nesse momento pronta para viver o que tem para viver no amor. Pode ser que a outra pessoa não, né? Então a vida tem dessas coisas. Quando um tá às vezes em condições, o outro não tá. Quando um tá se sentindo legal, o outro não tá. E aí a gente tem que saber compreender e, na verdade, o que sustenta essa situação é o amor, né? É onde existe sentimento, porque se for só vontade de estar juntos, se for só para suprir necessidades físicas, então tudo se perde muito rápido, né? Nesses desencontros energéticos aqui, o que sustenta tudo é sentimento. Se for o que você tem aí dentro de si, por ele ou por ela, então você vai saber compreender. Tá? Essas cartas aqui, junto com os dados, estão falando de alguém que não se afasta de você, que não perdeu o interesse, né? Muito pelo contrário. E a carta da aliança, que mostra realmente comprometimento, união, o desejo de poder conviver, com os números 3 e 4 aqui mostrando as ideias dele ou dela de que vocês podem progredir, crescer juntos, desenvolver uma relação, concretizar oportunidades, tudo isso está aqui, tá? Com esse outro número 3, entre o navio e a cegonha, falando realmente do quanto é importante para ele ou para ela deixar passar essa fase ruim, né? Poder aqui sentir novos ventos soprarem para criar oportunidades, e é a partir daí que esse número 3 aparece, falando do que pode surgir entre vocês, tá? Então eu diria que é só um pouquinho de calma, deixar passar uma maré negativa realmente pela qual ele ou ela está passando, ok? Vou pegar uma mensagenzinha do baú aqui em cima para fechar a sua leitura. Então vamos ver o que aparece para você. Vou subir um pouquinho a luz para você visualizar comigo. Use a meditação, silêncio para encontrar a solução. Evite expor suas metas até alcançar os objetivos. Então, isso tem a ver com o seu momento de vida. O seu tema já está respondido aqui pelo baralho cigano e também pelos dados. E essa mensagem tem uma parte que te ajuda também nisso, que é esse comecinho da frase aqui. Use a meditação e o silêncio para encontrar a solução. Ou seja, uma fase também de você abstrair um pouco e sair de um estado de ansiedade, porque a ansiedade pode te levar à cilada de querer fazer cobranças, né? E aí é como eu falei, você vai acabar querendo pressionar a pessoa no momento onde ela não tá legal, onde ela não tá em condições de te entregar o que você espera. E aí é jogar contra, é tiro no pé, né? Porque a pessoa está precisando de compreensão. Ao invés de compreender, você vai cobrar pela sua ansiedade, por querer ver as coisas acontecendo na hora em que não é o melhor momento entre vocês. Então é manter a calma. E aí é você aqui acalmar sua mente, a meditação e o silêncio, para que você desenvolva a compreensão, para que você afaste a ansiedade e aí saiba aguardar as melhores oportunidades entre vocês. E essa segunda parte da frase, né? Evite expor suas metas até alcançar os objetivos, também pode ter relação com o tema, no sentido de você tomar o cuidado de não querer desabafar sobre a sua vida amorosa, procurar gente para conversar, porque a pessoa de quem você gosta não sei o quê, porque está agindo sei lá como, né? Evite expor o que você deseja alcançar, né? Porque não é hora de falar para ninguém, tá? E isso diz respeito à sua vida em outros aspectos também. Então, é uma fase de você se reservar, se preservar, tá? Para poder justamente alcançar os seus objetivos. Não fale para os outros aquilo que você quer alcançar agora, o que você deseja viver, tá? Busque as suas metas, então, silenciosamente. Essa foi a sua mensagem. Então,
deu para alcançar tranquilidade aqui, né? Tá respondido para você antes de você ir embora. Deixa o seu like se você gostou, comenta aí abaixo se você entende que de alguma maneira de fato as cartas fizeram sentido, se você sabe de alguma dificuldade pela qual a pessoa passa e você só tinha de fato a preocupação se isso significava uma perda de interesse, então você viu que não, me diz aí, né, se a leitura te tranquilizou. Eu gosto de ter o seu feedback, tá? E também te convido a conhecer o meu canal Reino Cigano, um novo canal, né? Com leituras de cartas também. Tem vídeo aqui no BCD no comecinho da tarde e no final da tarde no Reino Cigano com outro tema para você, tá? Então o link tá na descrição do vídeo. Acessa aí, visita, faz a sua inscrição, passa a me acompanhar por lá também. É mais oportunidade de leitura de cartas para você no dia a dia. Se você não encontrar o link, me diz nos comentários que eu te mando, mas tá aí abaixo na descrição, certo? Muito bem, então. Vamos reorganizar a mesa para atender a galera que escolheu a outra pedrinha. Trocando aqui, então, a ágata rosa pela pedra citrino. Deixa eu iluminar um pouco mais a mesa de novo. E vamos às suas cartas. Ele ou ela perdeu o interesse? O que está acontecendo aí? Vamos ver exatamente agora. Suas cartas, então, temos aí para começar a conversar. Lá no alto que veio para você foi os peixes, o urso e a carta do homem. Aí aqui nós temos o rato, o jardim e a serpente. Na parte de baixo ali, livro, árvore e cachorro. É alguém que perdeu o interesse? Vamos lá, vamos tentar analisar isso para você. Eu acredito que não, certo? Por quê? A primeira fileira de cartas ali traz os peixes e o urso. A carta dos peixes falando sobre energia de prosperidade, né? Como uma vibração, como um sentimento que ele ou ela tem por você e do qual não está querendo abrir mão, tá? Então a carta do urso justo ao lado dos peixes ali pode falar sobre uma conquista entre vocês que ele ou ela entende que aconteceu e não é alguém querendo colocar isso a perder. Tá? Então, essas duas cartas aqui falam muito sobre continuidade, alguém que quer continuar vivendo o que vocês se propuseram a viver juntos, a ideia de se preservar uma conquista, de não colocar as coisas a perder, tá? Então, a gente já tem aqui nesse comecinho da sua leitura essa informação de alguém que não perdeu o interesse, mas vamos precisar entender o que está acontecendo então, né? Porque veio a carta do homem aqui, olha, que traz um comportamento mais racional e aí pode te dar a impressão de uma pessoa que está um pouco mais fria, distante, né? Então aquela pessoa que de repente está até meio seca no modo de ser com você, monossilábica, sabe? Essa carta muitas vezes traz esse tipo de comportamento e você pode me dizer aí nos comentários se realmente você está com essa impressão, se é o que está acontecendo, se é o que você está notando dele ou dela. E o porquê, então, dessa postura, certo? A gente tem aqui nessa fileira o motivo. Ratos, jardim e serpentes. Aqui a gente está falando de desconfianças que ele ou ela tem
né? Então é a necessidade ali de poder entender melhor o que está acontecendo. De repente aqui algumas escolhas erradas, né, entre vocês que trouxeram desgastes emocionais. Então existe desconfiança e é aquela pessoa então se guiando um pouco mais pela razão para tentar compreender as coisas mais claramente, tá? Mas existe esse desejo, então, de compreender, de entender onde estão os erros, de compreender quais foram as escolhas erradas para que elas não se repitam, né? Para que vocês possam melhorar, então, essa vibração da serpente, onde está existindo desconfiança. Então, pode ser uma pessoa que está de repente desconfiando de algo de você ou que está se sentindo um pouquinho mal com o fato de você não confiar também. Nós temos esses dois lados aí da serpente. Pode ser uma energia mútua. Um perdeu parte da confiança no outro, né? E isso está dificultando de vocês aqui lançarem sementes para colher novos frutos, para uma sequência, para poder conviver de uma forma mais harmoniosa, né? Então estão aqui os desgastes gerados pelos ratos, muito em função dessa vibração. Então, realmente, pode ter acontecido algo de errado, podem ter sido feitas escolhas erradas entre vocês, né? Tem essa vibração, e isso está fazendo com que ele ou ela, então, realmente bloqueie um pouco das emoções e fique mais dentro do racional para tentar analisar tudo mais friamente, mas numa intenção de poder identificar, né, o porquê de algumas coisas estarem aqui talvez indo mal entre vocês. Isso não significa perda de interesse, né? Às vezes é uma forma que a pessoa tem de como lidar com as coisas, né? E aí você acha que talvez não seja o melhor comportamento, mas é como uma pessoa sabe fazer, né? Então, assim, cada um lida com as diversas situações da vida à sua maneira também. Eu acho que essa é a maneira que ele ou ela tem de lidar, de repente, com algumas dificuldades que vocês podem ter passado, né? Dar uma bloqueada na emoção mesmo para tentar enxergar tudo com mais frieza, né? Tentando identificar onde estão as raízes dos problemas. Isso não significa perda de interesse. Nós vimos lá nos peixes e no urso para você, tá? E essa linha de baixo também é muito importante, porque vem a carta do livro falando de aprendizados que estão aí entre vocês. Então eu acho que é um momento, uma fase para vocês aprenderem com algumas coisas que podem ter acontecido, né? Decisões erradas, escolhas erradas, comportamentos que não foram os melhores, talvez de ambas as partes, enfim, dentro da troca de experiências de vocês, uma fase de aprendizado, tá? Então, uma fase de assimilação, né? E essas cartas estão mostrando alguém que não ignora esse processo, né? De tentar entender onde estão os problemas, de aprender para não repetir erros. Então, isso é que está gerando, de repente, um comportamento de alguém que te parece ter perdido o interesse, mas não é o caso, né? A gente vê aqui que a intenção, no fim das contas, é boa, é de buscar compreender o que pode ter acontecido de errado, como as coisas chegaram a tal ponto para serem revertidas, para que vocês possam progredir na vida. Olha só, a árvore que vem na sequência falando de alguém querendo continuar ao seu lado, né? Então a árvore está mostrando aqui raízes entre vocês, né? Um nível de envolvimento profundo, tá? Que existe e sentimentos também, porque é uma carta que mostra alguém querendo permanecer com você na vida, para vocês poderem progredir, dar uma sequência no que já viveram, né? E alcançar mais frutos aí pela frente, tá? Para que as sementes possam prosperar aqui nesse jardim e possam realmente, né, gerar frutos, tá? E a carta do cachorro não é menos importante aqui, combinando exatamente de forma perfeita com essa árvore, falando de alguém querendo ficar ao seu lado. Temos aqui uma energia de companheirismo, tá? De querer dividir a vida. Então são cartas que realmente mostram alguém que não perdeu o interesse, né? E possivelmente essa postura aqui, mais baseada na razão, que pode então te parecer fria, distante, às vezes até uma pessoa um pouco seca com você, por ser monossilábica, por não querer demonstrar sentimentos, realmente o momento não é
de demonstrar sentimentos. O momento é de entender onde estão os erros, onde estão os problemas, de assimilar, de aprender, né? Mas intenções de continuidade estão aqui. E isso fala sobre alguém que gosta de você. Por quê? Não quer colocar a perder uma conquista entre vocês, como nós vimos aqui. Deseja que vocês possam progredir juntos, estar ao seu lado. E essa combinação aqui de serpente com cachorro fala muito sobre alguém que quer reverter, de repente, essa vibração aqui, que pode estar ruim entre vocês, né? Onde há desconfianças, para que possa voltar a existir a confiança que falta, né? Porque é um pilar muito importante entre duas pessoas. Então, para ele ou para ela pode ter uma importância muito grande essa questão de haver a confiança. É alguém que sente, por exemplo, que se você não confia, né? Se você acha que tem coisas erradas acontecendo onde não tem, é alguém que se fere com isso, porque espera que você possa confiar. Então essa carta mostra também um desejo de que vocês trabalhem melhor essa vibração, de um confiar no outro, de que um acredite no outro, né? Que possa existir aqui um sentimento de lealdade, realmente de fazer valer uma experiência a dois, tá? Então essas cartas não estão falando sobre alguém que perdeu o interesse. Vou lançar os dados para a gente ter um pouco mais de ideias aqui. O que aparece para nós? 3 vezes o número 4. Galera, então é assim, isso mostra muito uma estrutura firme entre vocês. Mostram intenções que são, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui agora. São consistentes dele ou dela com você. É uma pessoa que tem intenções que não são na base da empolgação, não é alguém que se colocou ao seu lado, que buscou te conquistar, procurar algo para viver na empolgação ou o momento, ou aquela pessoa que possa ter mudado de ideia, tá? 3 vezes o número 4 está falando de uma pessoa muito consistente. Então, se o comportamento não está adequado agora dentro do que você espera desse alguém, de fato é essa a situação da pessoa querendo entender o que aconteceu, como melhorar, né? Onde estão os erros, o que vocês precisam aprender juntos, e isso está gerando de fato essa postura, mais baseada na razão, tá? Então, são cartas que te tranquilizam aqui, né? E que eu acho que também te servem como um convite para participar dessa fase de reflexões, de aprendizado, de procurar entender se algumas coisas não estão muito bem entre vocês, o porquê, né? Quais podem ter sido as escolhas erradas, as decisões erradas, o que aconteceu que não foi legal, não fingir que não aconteceram problemas, né? Então, trazer essa consciência para que de repente vocês consigam melhorar, né, juntos e conseguir confiar mais no outro se isso estiver faltando, tá? Eu sei que é uma leitura coletiva, não vai ser o caso para todo mundo, mas com bastante gente realmente isso acontece, né? Certas situações vão se desenhando e a confiança vai se perdendo e fica muita confusão nesse sentido. Então nós temos alguém aqui querendo colocar mais confiança entre vocês, onde talvez esteja faltando, tá? Então é uma fase de aprendizado e é importante lidar com isso com seriedade, e eu acho que é exatamente a postura dele ou dela com você agora, combinado? Vamos então puxar uma mensagenzinha aqui do baú para fechar para você. A leitura está feita, subindo um pouquinho da luz para você ver a sua mensagem junto comigo. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Os momentos são cíclicos, aproveite e aprenda com cada um deles. Olha que significativo, galera. Aprenda. Então é o momento que vocês estão passando, de repente, onde as coisas não estão fluindo muito bem, mas é porque é um momento realmente de aprendizado. Olha o livro aqui, eu falei muito disso, né? Então a mensagem que veio para você calha muito com o que o baralho cigano passou, tá? É uma fase, os momentos são cíclicos. Não significa que se as coisas não estão fluindo perfeitamente entre vocês agora, é porque a pessoa de quem você gosta perdeu interesse. Não, é uma fase de aprendizado, de aprender, de entender os erros para que eles não se repitam, porque nós vemos alguém querendo permanecer ao seu lado e desejando que as coisas possam melhorar, né? De fato, que vocês possam aprender com certas coisas que aconteceram, tá legal? Então, uma leitura para te passar tranquilidade,
né? Fica calma aí, fica calmo. Não são cartas que mostraram perda de interesse, né? Isso eu acho que já te sossega um pouquinho a mente, né? Afasta um pouco de ansiedade para você saber também aqui melhor como se comportar, como agir com ele ou com ela, né? Você consegue organizar um pouco mais as ideias. Antes de você ir embora, deixa o like se você gostou, comenta aí se você tiver algo a compartilhar sobre como você se sentiu ao receber essa leitura. Eu te convido também a conhecer o meu outro canal, Reino Cigano. Eu venho dizendo aqui nos últimos dias, né? Criei o canal nessa semana, tá na primeira semana de atividades e é mais uma oportunidade aqui para você receber leituras comigo. No início da tarde entra vídeo aqui no BCD, no final da tarde no Reino Cigano, em cada canal um tema diferente. Então acessa, se inscreve lá para você começar a acompanhar também. O link está na descrição, aí abaixo. Se você não achar, me diz nos comentários que eu te envio, certo? Muito obrigado pela participação, um abraço e até a próxima.